Pode ir lá? Salve todos. Hoje nós vamos brincar um pouquinho com a relação entre lógica e conjuntos. Essas duas partes da matemática são particularmente importantes porque são elas que organizam o discurso da matemática. Nós conversamos sobre matemática, nós escrevemos sobre matemática através da lógica e através dos conjuntos. Houve um período, o pessoal chama de período da conjuntivite, que tudo era dado em cima de conjuntos de uma forma extremamente exagerada. Eu, na verdade, estudei nesse período. Tá? Se eu usava uma quantidade absurda de conjuntos, o que fez com que as pessoas acabassem julgando que o conhecimento sobre conjuntos não seria importante. Porque houve um exagero real. Tá? A pessoa chama de período da conjuntivite. Isso não é verdade. Ter um conhecimento mínimo sobre conjunto é importantíssimo para organizar o que você escreve em matemática. Conjunto e lógica. O que nós vamos fazer aqui é montar um paralelo entre o que se fala em conjunto e o que se fala em lógica. Mostrar que são duas formas diferentes de organizar. Eu vou tentar fazer com vocês, eu vou usar um PowerPoint o tempo todo. Eu montei um PowerPoint para a gente, vou deixar esse PowerPoint disponibilizado, tá legal? Eu vou dizer por quê. Para variar, tem mais coisas que eu quero falar do que o tempo vai permitir. E eu quero muito conseguir fechar com vocês um trabalho que eu montei, apresentar para vocês, tá? Os últimos 20 minutos, ou seja, quando der 20 para meia-noite, 20 para meia-noite, olha só, 20 para meia-noite, estou com vontade da aula, hein? Isso é vontade da aula, cara. Tá certo? Ontem o Luciano ficou brincando comigo, dizendo que eu estava com síndrome de abstinência, que eu estou afastado da sala de aula, aí estou seco para dar aula, eu já estou com vontade da aula até meia-noite, a aula de hoje vai até meia-noite. Quando é 20 para meio-dia eu vou dar uma parada, porque eu fiz um trabalho de lógica em cima de Carlos Drummond de Andrade. Eu quero conseguir apresentar para vocês uma análise lógica de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Fala-se muito em interdisciplinaridade. Tá? Aqui nós vamos ver uma forma diferente de abordar isso. Espero que dê tempo. Tá legal? Vou dar uma parada quando chegar perto. Vou pedir para vocês o seguinte. Tanto na parte do poema, que vai mais para frente, mas vai ser mais fácil, porque a gente tem que abrir os poros para conseguir se sensibilizar com a ideia do poema. Mas na parte de lógica, nós vamos ter, de lógica e conjuntos, como a gente trabalha muito com estrutura de forma de falar, vamos ficar bem abertos ao entendimento do discurso. Tá? Porque boa parte do que nós vamos dizer está ligado à forma de organizar o próprio ato de fala. Eu vou direto para o PowerPoint para a gente não gastar tempo, tá? Qualquer coisa, me para. Tá? Antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisa. O pessoal de Sobral, lá do Ceará, me mandou um e-mail ontem. Eu quero avisar para eles, mandar um alô e avisar para eles que eu vou estar lá ainda esse ano. Vou visitar a terra de vocês. Vamos ver aí. Agora, como é que o pessoal da técnica vai organizar isso? Não sei, se atrapalhar, fala, tá? Vamos lá. Ó, primeiro, o que significa esse tal de conjunto universo, que vira e mexe a gente fala? O conjunto universo é o conjunto sobre o qual nós trabalhamos. Normalmente, quem define o conjunto universo é a natureza do problema. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com... Vou dividir uma turma em grupos para fazer um trabalho. É óbvio que o conjunto universo que eu estou trabalhando é o conjunto dos naturais. Quero grupos com número igual. Minha sala tem 36 alunos, vou dividir em grupos com números iguais de pessoas. Vou dividir em 2 grupos de 18, 3 grupos de 12. Mas você não pense em dividir em 5 grupos com 7,2 alunos. Tá? 7 alunos e meio... Tá? Você estoura a natureza do problema que você está trabalhando. Nesse caso, você tem os naturais. Na maior parte das vezes, quando nós não falamos... Como se trabalha com fruta, por exemplo, vamos dividir melancia. Você vai trabalhar nos racionais. Tá certo? Se você for trabalhar, por exemplo, com uma calculadora, você vai trabalhar com um subconjunto dos naturais, dos racionais. Porque a calculadora não tem todos os racionais. Ela tem um limite.
Até que se você trabalhar com números inteiros na calculadora, números naturais, ou inteiro que seja, você vai ter um limite, porque tem um valor máximo e um valor mínimo. A natureza do problema que você está tratando normalmente estabelece quem vai ser o universo. Quando nada for dito, na maior parte das vezes nós usamos como universo o conjunto dos números reais. Resolva a equação. Normalmente você pensa em resolver nos reais, mas nada impede de eu decidir resolver a equação no conjunto dos complexos, no conjunto dos naturais, no conjunto dos inteiros. Universo. Diagrama de Venn, curva fechada, tá? Onde normalmente os pontos internos são pontos do conjunto, os pontos externos não são pontos do conjunto, ou seja, não são elementos do conjunto. A parte de fora, dentro do conjunto universo, os elementos que não pertencem ao conjunto, no caso aí o conjunto A, é o complementar de A. Agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que é possível falar sobre elemento e conjunto? Você só tem duas coisas que você pode falar sobre um elemento e um conjunto. Ou o elemento faz parte do conjunto, ou o elemento não faz parte do conjunto. Tá certo? Essa ideia do pertence ao conjunto e não pertence ao conjunto tem um paralelo na lógica. Na lógica, ao invés de você ter o conjunto, você tem uma proposição. Uma proposição declarativa é algo que você pode classificar como verdadeiro ou falso. A porta está aberta, verdadeiro. A luz está apagada, falso. Sobre uma proposição, o que você diz? Você diz se ela é verdadeira ou é falsa. Tá? Isso nos dá o seguinte. Se A é um conjunto do universo U e X é um elemento do universo, só tem duas coisas que você pode dizer. Ou X pertence a A, ou X não pertence a A. Não existe uma terceira coisa. Não existe uma terceira possibilidade. Isso, em lógica, é conhecido como princípio do terceiro excluído. Ou uma proposição é verdadeira, ou uma proposição é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Tá? Outro princípio importantíssimo em matemática é o princípio da não contradição, que em conjuntos a gente trataria como ou um elemento é ou não é do conjunto, não podendo ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é elemento do conjunto ou não é. Não há um terceiro caso e não pode ser as duas coisas a um só tempo. Não poder ser as duas coisas a um só tempo é o princípio da não contradição. Ou uma proposição é verdadeira ou é falsa, e não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Esses dois princípios, particularmente, eu defendo que isso transforma a matemática no que eu considero o conhecimento humano mais simples que existe. Deixa eu deixar claro o que eu falei, tá? Simples. Eu não falei fácil. Tá? São coisas diferentes. Simples por quê? Porque nós estamos diante de uma estrutura de lógica binária. Ou é, ou não é. Não existe um terceiro caso. No dia a dia, a maior parte das coisas não funcionam com essa simplicidade. Ninguém é bom ou é mal e não existe um terceiro caso. Tá? A boa parte do que se trata no dia a dia não tem o binário como simples. Mas é exatamente essa simplicidade que eu defendo que dá um dos grandes poderes da matemática. Quando você declara que, isso que eu estou falando é matematicamente provado. Dizer que é matematicamente provado é dizer que você reduziu a condição mais simples possível, uma condição sem contradição. Tá certo? Isso é um grande poder da matemática, isso é o que traz a simplicidade que a matemática possui. Eu não consigo conceber alguma coisa mais simples do que verdadeiro ou falso. Só verdadeiro é impossível. Só falso é impossível, não estrutura lógica nenhuma. Sem opção. Agora, só ter duas opções é o mais simples que é possível. Tá certo? Em lógica, nós usamos quantificadores. Em matemática, como forma geral. E você tem que ter bastante cuidado com o uso de quantificadores, tá? Inclusive porque o uso de quantificadores no dia a dia, as pessoas entendem com frequência errado. No texto matemático, não. Os quantificadores que a gente usa estão aí, para todo, que é um A de cabeça para baixo, vem do all, do inglês. O existe um único e o não existe. Cuidado. Quando eu falo para todo, não estou deixando nada do conjunto universo fora. O existe, eu só preciso apresentar um. Como é que você prova o para todo? Você tem que mostrar que
todas as possibilidades satisfazem o que você falou. Como é que você prova o existe? Basta pegar um único. E isso dá dor de cabeça. O que eu vou falar é verdadeiro. Uma vez eu estava conversando num bar, batendo chopinho de certo, e eu declarei, na mesa tinha mulheres, eu declarei que existe mulheres má motoristas. Quiseram me bater, porque eu era preconceituoso. Eu falei, não. E pronto, já começou. Quando eu declaro que existe mulher má motorista, porque eu conheço, basta apresentar um exemplo, eu não vou dar esse exemplo, porque eu vou para casa e não quero arranjar confusão, tá certo? Mas eu decidi ensinar essa mulher aqui, eu estou pensando, dirigir, tá? Aí ela sentou no banco do motorista, eu sentei do lado. Primeira pergunta que ela me fez, para que lado eu viro o volante se eu quiser ir para a direita? Resposta minha, sai do carro. Por quê? Sai do carro, você ultrapassou a minha capacidade de ensinar alguém. Tá certo? Porque eu teria que explicar primeiro o que é girar no sentido horário e no sentido anti-horário. Né? Vai dar rolo, porque normalmente fala vira para a direita. Eu tive durante um bom tempo essa dor de cabeça. Quer abrir a torneira? Vira para a direita. Eu não sei como é que se vira uma torneira para a direita. Porque se você virar a torneira para cá, o lado de cá foi para a direita. Mas o lado de cá veio para a esquerda. Você só pode virar no sentido horário ou no sentido anti-horário. É redondo. Tá? Eu posso também que virei para cá, eu virei para cima ou virei para baixo. Só que todo mundo entende que virou para a direita por causa do volante do carro. Se virar no sentido horário, o carro vai para a direita. Então não me faça essa pergunta. Quando eu declaro que existe mulher má motorista, como é que eu provo isso? Acabei de provar, eu conheço uma. Então quer dizer que todas as mulheres são má motoristas? Eu não disse isso. Então todos os homens dizem, eu não disse isso. Eu disse que existe mulher má motorista, basta apresentar uma. Não, existe mulher excelente motorista, minha irmã. Minha irmã dirige muito, inclusive aprendeu a dirigir em carreta. Tá? Ela dirige muito, tá? Ou seja, existem as exceções. Tá certo? Cuidado. Provar o existe, basta apresentar um exemplo. Cuidado que as pessoas embolam isso direto. No discurso, você tem dor de cabeça legal, tá? Porque as pessoas falam, dizem que... Eu não disse isso. Tá? Provar o existe, apresenta um exemplo. Negar o para todo, apresenta um contra-exemplo. Se eu falasse, por exemplo, toda mulher é má motorista, mentira. Eu conheço uma, minha irmã, que é excelente motorista. Negar o para todo, basta apresentar um contra-exemplo. Provar o existe, basta apresentar um exemplo. Tá legal? Olha esse conjunto aí. Todas as afirmações são verdadeiras. Para todo x, é 5, 6, 7, 8, 9. Para todo x, x pertence a A. O tal que, de modo que, de maneira que, pode ser representado com vírgula, com traço, com ponto e vírgula, e às vezes com 2 pontos. Ó. Tal que x seja maior que 1. Verdadeiro isso. Existe x pertencente a A, tal que x seja número primo. Existe. O 5 e o 7. Existe um único x que é divisor de 10. Verdadeiro é o 5. Não existe x que é múltiplo de 10, pertencente a A, que é múltiplo de 10. Não tem mesmo, não. Tá legal? Agora, deixa eu deixar claro outra coisa que vai aparecer nessa declaração, nessa apresentação, e vai estar à disposição, pode usar à vontade, mas os professores de lógica não me batam. Tá? Porque eu vou usar 2 símbolos com o mesmo significado nessa apresentação, que, na verdade, eles são diferentes. A seta simples é um conectivo, ele liga proposições. É o se, isso, então, aquilo. Ele é um operador. Ele opera 2 proposições simples. Simples ou compostas. A seta dupla é um símbolo de relação. Equivale, a rigor, são leituras diferentes, significados diferentes. Tá? Na verdade, a seta dupla é essa aqui, com 2 traços, que eu estou chamando, tá? Não é seta dos 2 lados, não. Essa seta aqui
ela é lida como implica. Se isso acontece, então aquilo acontece, vai ser. Isso implica naquilo. E essa aqui é uma relação. Tá? Mas com frequência, as pessoas usam esses dois aí, misturando um com o outro, sem fazer distinção de um para outro. Nessa apresentação, eu não farei distinção. Na verdade, esse aqui, eu não vou discutir isso com vocês, pelo menos dessa vez, esse aqui tem valor quando você gera uma tautologia com esse de cá. Tá? Isso é uma relação, esse aqui é uma... Isso aqui uma relação, esse aqui é um operador. Tá? A mesma coisa acontece com esses dois. Esse aqui é se isso, então aquilo, tá? Se somente se, tá? E isso aqui é um desse aqui dobrado, tá? Ele é lido como equivale a. Mas para nós não vai ter diferença, tá? Não vai prejudicar a gente, tá? Implicação. Ó, tanto é que eu coloquei os dois. P implica que, ou se P, então que. Tá? Se P, então que, na verdade, é um condicional. O nome que deveria ser dado, tá? Repara que se eu digo se P, então que, se isso, então aquilo, tá? Eu estou falando que a mesma coisa, que se eu colocasse essa condição como subconjunto desse de cá. A implicação é a implicação ou condicional, ele é equivalente à inclusão. Olha a brincadeira aqui. Quando eu digo x é retângulo, que x é paralelogramo, se eu digo P, se P, então Q, eu estou dizendo que se x é retângulo, então x é paralelogramo. Isso é o mesmo que dizer que o conjunto dos retângulos é subconjunto do conjunto dos paralelogramos. Se eu chamar A de conjunto dos retângulos e B, conjunto dos paralelogramos, A está contido em B, ou A é subconjunto de B, é a mesma coisa que P, então Q. Equivale a P, então Q. A lógica e o conjunto têm tratamentos quase que o tempo todo paralelo um ao outro. Particularmente, eu acho que o conjunto é mais simples, primeiro porque ele tem a facilidade da visualização com diagramas. Tá? Sempre que a gente pode criar um gráfico, visualizar, a lógica você trabalha com discurso o tempo todo. Tá? As operações representadas com diagrama de Venn facilitam muito entender o que está acontecendo. Então, um apelo para o conjunto, ao contrário do que muita gente acha que tem que tirar conjunto do ensino, tá? Eu acho que tem que manter com bom senso, obviamente, tá? Não mandar ele para o espaço, né? Converter toda a matemática em conjunto. Tá? Ele traz muitas vantagens. Olha só, equivalência. Ó, preste atenção aqui, essa seta é se isso, então aquilo. Quando eu uso a seta dupla, a equivalência, eu estou dizendo que se isso, se P, então Q, e se Q, então P. Ela vai e volta. Tá certo? Então, significa de tacado o seguinte, eu vou terminar de ler esse slide. Se ela vai e volta, eu estou afirmando que P é subconjunto de Q e estou afirmando que Q é subconjunto de P. Tá certo? Se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, os dois conjuntos são iguais. Que é, inclusive, essa forma mais tradicional de provar a igualdade de conjuntos. Prova que A está contido em B e que B está contido em A, portanto, os dois são iguais. Exatamente esse que vai ser o paralelo. Ó. O paralelo da equivalência é a igualdade entre os conjuntos. O exemplo que eu estou dando aqui é, pega X é o conjunto dos triângulos equiláteros. P, conjuntos dos triângulos equiláteros. Q, conjuntos dos triângulos equiângulo. A gente sabe se é equilátero ou equiângulo. Tá certo? O que significa que se P, se e somente se, Q. Outra coisa, se e somente se não é usado em português. Cuidado que quando a gente fala, a gente transpõe os símbolos matemáticos para a lógica, ou os símbolos de lógica, qualquer símbolo de matemática, nem precisa, a gente traz para a língua portuguesa, você está fazendo uma tradução. Não é possível ensinar matemática sem a língua portuguesa. Na verdade, não é possível ensinar matemática sem a língua materna. Existe
livro excelente chamado Matemática e Língua Materna, de Nilson José Machado, que discute a imbricação entre língua materna e português, e matemática, o português e a matemática, mostrando, inclusive, que uma não pode se reduzir à outra. Tá? Mas o ensino da matemática necessita da língua portuguesa. A língua portuguesa é a metalinguagem da matemática. É através do português que se apresenta a própria linguagem da matemática. Você fala. Tá? Teria uma excelente discussão sobre significado e significante para a gente botar aqui, mas eu não vou levantar essa bola agora. Mas se transforma em algo importante. Mas quando você usa o português para falar de matemática, com frequência você está fazendo uma tradução. E, por vezes, não há uma tradução perfeita. Como, por exemplo, nós vamos ver aqui o ou. O ou em português depende do contexto que está sendo usado para você dizer se ele é inclusivo ou exclusivo. Se eu afirmo, hoje no almoço vou comer carne ou frango, ninguém entende que eu vou comer carne e frango. Eu vou comer um ou outro. Por quê? Porque eu estou falando do mesmo instante, na mesma hora, na hora do almoço, eu vou comer carne e frango. Agora, se eu falo para você, nessas férias, eu me obriguei a ir ao teatro ou ao cinema. Nada te impede de entender que eu vou aos dois. Eu estou falando num período grande. Tá certo? E em português, inclusive, se você quiser deixar bem claro que o teu ou é exclusivo, em português você usa um duplo ou. Nessas férias, ou eu vou ao teatro, ou eu vou ao cinema. Se você usar os dois na mesma frase, na maior parte das vezes, em português, você entende que um exclui o outro. É um ou excludente. Quando você substitui o símbolo do ou, que é aquele Vzinho, da lógica para o português, você está fazendo uma tradução, então tem um limite. Toda tradução é limitada. Tá certo? E você tem que ter um cuidado, porque, por exemplo, se e somente se, isso não é usado em língua portuguesa. Ninguém fala isso, cara. Escuta, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou ao teatro sem somente se eu ganhar dinheiro. Não existe isso, cara. Ninguém fala um troço desse. Tá? Mas foi a forma que se achou de fazer a tradução. Inclusive, teve uma vez que eu estava numa escola, o pessoal estava discutindo essa questão, e o pessoal da escola queria tirar o sei somente ser, porque isso não era usado em português. Eu falei, não, é simples, cara. É só você comprar todos os livros de matemática que existem e arrancar os sei somente ser dele, porque isso é usado em todos. Tá? Podem ser usados em português, mas a gente usa. Tá certo? Vamos seguir. Equivalência. Tabela verdade. Olha aqui, ó. Um diagrama é bem claro. Repara que se P, então Q, P, conjunto das pessoas que estudam, Q, conjunto das pessoas que tiram boas notas. É isso mesmo? Q, conjunto das pessoas que tiram boas notas. P, conjunto das pessoas que estudam. Aqui eu estou afirmando que se você tira boa nota, então você estuda. Tá legal ou não? Não é P, então o que é isso? P, eu estudo. P, Q, eu tiro boa nota. Isso está trocado, né? Está trocado. Já sabe, não vou trocar isso agora não, mas está trocado isso aqui. Quem for usar isso, conserta. Está errado. Tá legal? Porque na verdade, o P aqui, o que é aqui? Eu vou ver se eu troco ainda antes de disponibilizar. Quem copiou, já disponibilizou isso? Não, então antes de disponibilizar, eu vou... Me lembra no final, no horário do almoço eu troco aqui, só a pessoa não pegar isso e... Tá? Mas repara que aqui você vê, da forma que está escrito aqui, é Q, então P. Tá? Outra forma de trabalhar com os conectivos lógicos é através de tabelas verdades. Tabela verdade, você faz o seguinte, se você só tem duas proposições, tem 4 possibilidades de combinações. Ou verdadeiro, verdadeiro, ou verdadeiro, falso, ou falso, verdadeiro, ou falso, falso. A mesma coisa vai aparecer aqui embaixo. Eu faço verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso é tradicional quando você monta uma tabela. E você acaba montando todas as possibilidades de combinações de uma verdadeira, outra falsa, ou vice-versa. Essa terceira linha, essa terceira coluna, define o conectivo. Esse é o conectivo, se isso, então aquilo. É a implicação. É o condicional. Tá legal?
O condicional só é falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Isso define o conectivo. O que é o se isso, então aquilo? É um conectivo, com duas proposições, que só é falso se a primeira afirmação for verdadeira e a segunda for falsa. Ah, isso não tem sentido? Tem sim, tem, e a gente usa. É claro que se usar em bar vai dar dor de cabeça. Tá? Porque, repara uma coisa. Eu tinha um sítio em Jacarepaguá, isso é minha história é inventada, mas ela é boazinha. Eu tinha um sítio em Jacarepaguá e minha irmã levou a filha dela para... Ela foi me visitar, levou minha sobrinha, estão lá brincando no quintal, tem um chuveiro no meio do quintal, minha sobrinha, que era mais velha do que meus filhos, estava no chuveiro lá brincando, eu virei para minha sobrinha e falei, escuta, se você regar as minhas plantas, eu te dou um dinheirinho. Criança, ficou brincando, regou coisa nenhuma. Na hora que está saindo, eu meto a mão no bolso, vou dar um dinheirinho para minha sobrinha e minha irmã. Que é isso, Ledo? Eu falei, eu estou dando um dinheirinho para ela. Mas você falou que se ela regasse as plantas, você dava o dinheirinho. Falei. Mas ela não regou as plantas. E o que eu disse que eu faria se ela não regasse? Eu não disse nada. O que eu disse é que se ela regasse, então eu daria um dinheirinho. E se ela não regar? Eu faço o que eu quiser. Essa é a diferença do se, isso, então aquilo. Se a primeira proposição for falsa, se o antecedente, tá, que nós vamos discutir daqui a pouco, se o antecedente for falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso, que a proposição é verdadeira. Isso vai ser usado na análise do poema. Se a primeira é falsa, por exemplo, quero falar uma coisa para vocês, e o que eu vou falar é verdadeiro. Eu fui abduzido, portanto sou milionário. Isso é verdade. Porque como é mentira que eu fui abduzido, então eu sou milionário, não interessa, a proposição inteira é verdadeira. Se o antecedente, se o que eu declaro como condição não é verdadeiro, o consequente também é. Isso, inclusive, é um estilo de discurso que muita gente não entende. Cuidado para usar isso no bar. Tá? Se você quer falar que o cara está mentindo, você pode usar uma proposição dessa. O cara está falando uma besteira lá, fala, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Como o céu é vermelho, tá? Eu sou o conhecedor desse fato, coisa parecida. Como eu já disse que o céu é vermelho e é condição, eu sei que essa é condição falsa, o que eu falar em seguida não interessa, que a proposição inteira vai ser verdadeira. Isso é uma forma, estilo, de falar que o cara está mentindo. Agora, como é que eu falaria isso? Porque diga-se de passagem, eu usei isso em sala de aula um monte de vezes, tá? Falo, olha, quem estudar vai passar na minha matéria. Não falava isso não, tá? Falava assim, se amanhã chover, mentira, isso também que eu não fazia isso, dessa forma, mas se amanhã chover, vai ter prova, tá? Quem estudar vai passar na minha matéria. E quem não estudar? Também. Eu vou aprovar todo mundo. Mas eu não menti, quem estudar vai passar. Tá certo? E era cuidado, porque quando você afirma assim, quem estudar vai passar na minha matéria, as pessoas entendem. Vai passar na minha matéria se e somente se estudar. Eu não falei isso. Eu não usei o se e somente se. Tá? Até como não existe isso em português, com frequência tem que usar dó. Quem estudar vai passar na minha matéria e quem não estudar não vai passar na minha matéria. É mais comum usar em português isso. Você usa duas implicações para garantir que é uma ida e volta. Tá? Porque se você usar só uma implicação, no bar, o nego vai entender errado. Tá? Porque com muita frequência entende a dupla implicação quando você usou uma só. Tá? A dupla implicação, a equivalência, ó, as duas têm que ser verdadeiras ou as duas têm que ser falsas. Uma verdadeira, outra falsa, não vale. É necessário ter 18 anos ou mais para possuir carteira de motorista? Sim. O colega falou não, mas se ele fala não, vai atrapalhar a minha explicação. Olha só,
Estou falando de forma geral, obviamente, tá? Inclusive, você pode ter menos de 18 anos e falsificar a carteira, mas não vale. Em condições normais de pressão e temperatura, é necessário ter 18 anos para possuir uma carteira de motorista. É suficiente? Não, você é cego, meu irmão. Você é cego, tem 20 anos, não vai tirar a carteira. Pelo menos num país onde isso seja levado a sério. Tá certo? Porque eu me lembro, estou falando disso porque teve um cego que tirou carteira, apareceu uma reportagem há pouco tempo. Deram a carteira para um cego, cara. Tá? Carteira de motorista. Em uma cidade, não sei de onde aí que é. Mas olha só, o que eu quero chamar a atenção é a condição necessária e suficiente. Olha só a próxima. É suficiente quebrar a perna para sentir dor? É suficiente? Claro que se você for um defunto, você não vai sentir dor nenhuma quando quebrar a perna, tá certo? Mas em condições normais, basta que você quebre a perna para sentir dor. É suficiente? É. É necessário? Não. Olha a diferença entre necessário e suficiente. Tá? É necessário ser agora na matemática a coisa funciona. É necessário ser paralelograma para ser retângulo? É necessário ser paralelograma para ser retângulo? É necessário? Presta atenção, cara. Você conhece algum retângulo que não seja paralelogramo? É necessário ser paralelogramo para ser retângulo. Agora, é suficiente? Não, porque você conhece paralelogramo que não é retângulo. Tá? Ó, é suficiente ser retângulo para ser paralelogramo? Se eu te apresento um retângulo, isso é paralelogramo. É necessário? Não. Olha só. O P, então, que a primeira condição é chamada de condição suficiente. Ou antecedentes, que é o que se usa no conectivo. O primeiro seria o antecedente, o segundo o consequente. Ou isso aqui é a condição suficiente se necessária. Em língua portuguesa, é comum usar a expressão isso é necessário e suficiente. Como, na verdade, na estrutura do português, deveria ser usada com o inverso. Isso é suficiente e é necessário. A condição suficiente, na implicação, vem antes da necessária. Isso não é difícil entender por quê. Pensa no seguinte, ó. Se esse, então esse aqui é subconjunto desse, não é isso? Se P, então Q, P é subconjunto de quê? Tá? O conjunto dos elementos que satisfazem a condição P é subconjunto do conjunto dos elementos que satisfazem a condição Q. O que significa que basta ser um elemento de P, é suficiente ser um elemento de P para garantir que ele é um elemento de Q. Acho que o próximo slide tem isso. Deixa eu ver. Não, não tem não. Deixa eu ir lá para o quadro 2 minutinhos. Olha só. Ó. Você tem assim. P. Olha, eu vou chamar A, vou chamar de P, vou chamar de Q. Mas presta atenção. P, então Q, não é isso aqui não, tá? Vou colocar até entre aspas. Porque P e Q, quando a gente está trabalhando com lógica, são proposições. Ele estabelece uma condição. Ele não é um conjunto. É uma condição que deve ser satisfeita pelos elementos de um conjunto. Então, por exemplo, P é X, tal que X seja número par. Isso é uma condição. Qual é o conjunto? O conjunto é o conjunto dos elementos que satisfazem a condição P. Tá? Ou seja, possuem a propriedade P. Tá legal? Então, a rigor, chamar isso aqui de conjunto não está certo. Mas eu estou usando aqui por facilitar nosso raciocínio. Se P, então Q, eu estou afirmando que P é subconjunto de Q. Ou seja, se o P acontecer, então, necessariamente, o Q vai acontecer. É suficiente que P aconteça para que Q aconteça. É suficiente que o X pertença ao conjunto dos elementos que satisfazem a profissão P,
que x pertence a P para que eu garanta que x pertence a Q. Tá legal ou não? Repara como é muito mais fácil com conjunto entender essa brincadeira por causa da visualização do que com lógica. Aí as pessoas fogem de explicar conjunto para a molecada. Tá? Eles perdem uma possibilidade de entendimento bastante considerável. Agora me conta uma coisa. É necessário o x pertencer a Q para ele pertencer a P? É necessário pertencer a Q para ele pertencer a P? Claro. Se ele não pertencer a Q, certamente ele não pertencerá a P. O que significa que Q é uma condição necessária e P é uma condição suficiente. Tá legal? Então, quando você afirma assim, estabeleça uma condição necessária e suficiente para que isso aconteça. Se a condição é necessária e suficiente, significa que isso tem que ser necessário e suficiente, isso tem que ser necessário e suficiente. Você está pedindo uma dupla implicação. Tá? E nesse caso, os dois conjuntos são iguais. A única forma de um estar contínuo no outro estar contínuo no um é os dois serem iguais. Tá legal? Vamos lá. É necessário ser triângulo retângulo para ser equilátero? Desculpa, é necessário equilátero para ser equiângulo? É. É suficiente? É. Na verdade, agora eu tenho uma condição necessária e suficiente. Tá? Dizer que algo é necessário e suficiente, você está falando que você está montando uma dupla implicação. Ou dois conjuntos iguais. Tá? Cuidado. Pode parecer bobeira, mas ser condição suficiente não significa que precisa ser necessária. Já vimos isso um monte de vezes. Mas cuidado que isso é usado em matemática direto. Repara que isso aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, que é P, igual a zero. Isso implica que x é igual a 1, 2, 3? Desculpa, x é igual, não. X pertence ao conjunto 1, 2, 3? Sim, isso é uma proposição verdadeira. Na verdade, me conta uma coisa. Satisfazer essa condição, porque a equação é uma condição que eu estou impondo ao x, satisfazer essa condição, quais os números que satisfazem essa condição? 2 e 3. Então, aqui eu estou dizendo que x é 2 ou x é 3, um desses dois elementos. É verdade que esse x pertence a 1, 2, 3? É. Isso porque é suficiente satisfazer essa condição para pertencer a esse conjunto. Agora, me conta uma coisa. Troca os dois, ou troca a condição necessária com a condição suficiente. É suficiente pertencer a 1, 2, 3 para ter x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero? Não. Porque eu posso pegar desse conjunto o 1 que não vai satisfazer essa condição. Repara uma coisa. Isso aqui, se isso, então esse de cá, é chamada de recíproca, se esse de cá, então isso. Se P, então Q, é a recíproca de Q, então P. Tá? Dizer que a recíproca é verdadeira, eu falo assim, ó, em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. A gente não usa todo triângulo retângulo, porque quando a gente fala o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, já está implícito que é triângulo retângulo, porque o único que tem hipotenusa e cateto é triângulo retângulo. Então, se eu faço o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, se o quadrado... Não vou usar isso, não. Vou usar um outro que é mais simples. Se um número é múltiplo de 4, então ele é um número par. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? É. Se ele é um número par, então ele é múltiplo de 4. Isso é verdadeiro? Falso. A ida é verdadeira, a volta não. Ou seja, não vale a recíproca. Tá certo? Se um número é par, então seu quadrado é par. Isso é verdadeiro? É.
Se o quadrado de um número é par, então esse número é par. É verdadeiro? Se o quadrado de um número é par, então esse número é par. Isso é verdadeiro? É, porque só vai ter um quadrado par se a base for par. Se a base for ímpar, levar o quadrado vai dar ímpar. Tá certo? Repara uma coisa, essa vale a ida e vale a volta. Então, a recíproca é verdadeira. Falar assim, a recíproca é verdadeira, você acaba de dizer que essa declaração é uma equivalência. Vale a ida e vale a volta. Tá certo? Agora, cuidado com o seguinte, ó. X é retângulo. Q, X é retângulo. P, X é paralelogramo. Q, então, P. Q, então, P. É verdadeiro? Se X é retângulo, então X é paralelogramo? Volta para cá, me ajuda aí. X é Q e P. Q é retângulo, P é paralelogramo. Tá legal? Volta para cá. Q é retângulo, P é paralelogramo. Se é paralelogramo, então é retângulo? É isso que está escrito? Não, é Q, então P, né? Q, então P. Ó, vamos trocar, ficar igual de lá. Q, então P. Troquei aqui. Q, P. É verdade isso? É. Isso é verdade. Tá legal? Agora me conta uma coisa. Quando eu nego uma proposição, eu pego o complementar. Se eu declaro uma proposição P, a negação dessa proposição P é o complementar de P. Lembra que um conjunto, o elemento conjunto, ele está dentro do conjunto ou está fora do conjunto. Se X pertence a P, é uma verdade. Se isso for mentira, significa que X não pertence a P. O complementar de um conjunto caracteriza a negação da proposição dos elementos desse conjunto. Então, olha só, me conta uma coisa. Se eu declaro não que, se não é verdade que X... Se não é verdade que X é retângulo, não é verdade que X é retângulo. Falou? Não que. Esquece que é retângulo. Não que. Um dos símbolos é um tio na frente. Se não que, se o X não pertence a quê? X não pertence a quê? É o não que. O que eu posso concluir sobre X? Ele está em P? Eu posso concluir isso? Ele não está no Q. Eu posso concluir que ele está no P? Posso? Posso não. Ele pode estar aqui. Certo? Se eu declaro não que, nada eu posso concluir sobre o P. Se eu declaro que Q não é verdadeiro, se lembra que isso aqui só é falso se o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso. Tá certo? Se o primeiro for falso, esse aqui pode ser verdadeiro ou falso. Tá certo? É o que tem aqui. Se X não pertence a Q, o X pode estar dentro de P ou pode estar fora de P. Tá certo isso? Tá. Se eu declaro não que, nada posso concluir sobre o P. X não pertence a quê? Eu não sei o que acontece com P. Se eu declaro P, eu declarei P, P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, eu estou dizendo que X pertence a P. Se X pertence a P, ou seja, no nosso problema lá, eu estaria declarando que X é paralelogramo. Eu posso concluir, pertence a P, eu posso concluir que ele pertence a quê? Não. Ou se eu declaro que P é verdadeiro, eu não posso concluir nada sobre o quê? Agora tem uma coisa importantíssima. Se eu declaro não P, ou seja, o X não pertence a P, eu posso concluir que o X não pertence a quê?
Se não pertence a Q, P, então certamente não pertence a Q. Tá certo? Ou essa afirmação me garante, ó, ou se X não pertence a P, então X não pertence a Q. Essa proposição é chamada de contrapositiva de Q, então P. Se Q, então P é verdadeira, não P, então não Q, também é verdadeira, necessariamente. Olha aí algo de interessante. Se amanhã não chover, eu vou à praia. Tá legal? Aí amanhã de manhã você passa na praia. Você passa na praia. Eu estou usando uma negação aqui que é ruim, tá? Deixa eu usar uma outra brincadeira, tá? É porque eu estou usando se não chover. Então já estou com uma negação. Vou evitar usar esse exemplo, tá? Vou usar o seguinte. Se amanhã chover, eu vou à casa da minha mãe. Porque se não chover, eu vou à praia. Certo? Se amanhã chover, eu vou à casa da minha mãe. Aí de manhã você abre a janela, tá a maior chuva. Você conclui que eu fui à casa da minha mãe. Tá certo? Aí você abre a janela, tá o maior sol. Você conclui que você não conclui nada. Você não conclui nada, porque eu não disse coisa nenhuma sobre o fato de não chover. Agora, minha mãe mora perto da tua casa. Tá? Na verdade, tua vizinha. Tá? Aí você acorda de manhã, está dentro do teu quarto e escuta, eu com essa vozinha pequena que eu tenho, falando com a mãe, oi mãe, como é que você está? Eu estou na casa da minha mãe. De onde se conclui que? Não, você não sabe. O fato de eu estar na casa da minha mãe, você não sabe se está chovendo ou não. Tá? Mas de manhã você acorda, você está no teu quarto, você escuta a minha mãe berrando, que é outra pessoa que tem uma vozinha, falando, poxa, o Ledo não veio me visitar. Você conclui que? Agora você conclui que está fazendo sol. Porque se eu negar, eu vou à casa da minha mãe, não vou à casa da minha mãe, necessariamente o antecedente tem que ser negado. Se P, então Q, não Q, então não P. Se eu não fui à casa da minha mãe, você tem certeza, tá, que não está chovendo. Tá legal? Sobre hipótese alguma, use a contrapositiva no bar. Tá certo? Porque você vai arranjar uma dor de cabeça de primeira categoria. Olha só. Isso é chamada de contrapositiva, tá? Ó, Q então P, tá certo. Q, eu tenho que consertar aquele lado, não pode esquecer. Se P, então Q, equivale a não P, então não Q. E repara uma coisa, a contrapositiva, particularmente na matemática, é muito importante. Por quê? Porque, por vezes, é mais fácil provar a contrapositiva do que provar a proposição direta. Você prova a contrapositiva, e ao provar a contrapositiva, como as duas são equivalentes, você provou a proposição direta. Repara nisso aqui, ó. Se duas retas distintas de um plano são perpendiculares a uma terceira, então elas são paralelas. Vê se você concorda com isso. Duas retas distintas de um plano são perpendiculares a uma terceira. Então elas são paralelas. Ou seja, se R é perpendicular a T e S é perpendicular a T, então a interseção de R com S é o conjunto vazio. Elas são paralelas. É isso que está escrito ali, não é? Prova isso. Você vai ter que provar isso para todas as retas do plano que são paralelas a uma terceira. Pensa na contrapositiva. Contrapositiva. Qual é a contrapositiva? Vou ter que negar esse de cá. Se eu nego esse, então a negação desse. Ou seja, se duas retas distintas do plano não são paralelas, então não existe uma reta desse plano que seja perpendicular às duas. E isso é muito mais fácil de provar. Porque olha só, suponha por absurdo
que existam duas retas do plano paralelas não paralelas e que sejam perpendicular a T. Se elas não são paralelas, possuem um ponto comum. Agora, se R é perpendicular a T e S é perpendicular a T, essas retas cortam a reta T, formando um triângulo. O que significa que R e S, se as duas fossem perpendiculares a T, eu teria formado um triângulo com dois ângulos retos. A soma dos ângulos internos não daria 180 graus, o que é um absurdo, o que significa que essa reta T não satisfaz, não existe, a proposição está aprovada. E provada pela contrapositiva, que é muito mais fácil de provar. Tá? Interseção. Interseção e união, que é o que a gente mais usa, até para falar para as crianças, aparece com conectivos E e OU. Tá? O E só é verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Vou usar isso no poema. Se você usa E, conecta proposições com E, a verdade só se estabelece se todas forem verdadeiras. Tá? Se uma delas for falsa, a proposição inteira é falsa. E o OU? O OU só é falso se as duas forem falsas. Tá? Se X pertence a P e a Q, tem que pertencer às duas a um só tempo. É essa região aqui. Se X pertence a P ou a Q, pode pertencer a um e não pertencer ao outro. Pinta-se todo o conjunto. Propriedades que valem tanto para o conjunto como para a lógica. São comutativas, são associativas e são distributivas. Distributiva é bonitinha. Conjunto de diferença, que é outra coisa que se fala, que é a operação. A menos B, elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Opa. B menos A, elementos que pertencem a B e não pertencem a A. E o complementar. O complementar da união, tá? Ó, elementos que pertencem a A. O complementar do universo. Complementar de um conjunto em relação ao universo é a negação da proposição. Ó, se X pertence ao conjunto A, proposição P, se X pertence a A, então P é verdadeiro. Se X é um elemento de A, então P é verdadeiro. Se X pertence ao complementar de A, então não P é verdadeiro. Tá certo? O que significa que pertencer a um conjunto e ao seu complementar é impossível, porque isso cai no princípio da não contradição. Não pode ser P e não P ao mesmo tempo. Tá certo? Aqui é uma demonstração da lei de Morgan, tá? Que eu vou deixar... Antes de o pessoal copiar, deixa eu corrigir, falou? Tem um erro nessa apresentação, eu vou corrigir agora no horário do almoço, e aí fica disponibilizado, para ficar tudo certinho. Senão, a galera que está me escutando sabe onde tem que corrigir, mas isso pode passar para a mão de outra pessoa que não está assistindo a aula, tá certo? E aí deixa para copiar depois que estiver consertado. Aqui é tranquila essa demonstração, vou deixar para vocês, e para a gente... Ah, olha só. A lei de Morgan vai dizer o seguinte: o complementar da união é a interseção dos complementares. Outra forma, o complementar da interseção é a interseção a união dos complementares. Isso aqui está provado e é bastante simples. Olha, se X pertence ao complementar da união, então X não pertence à união. Porque se pertence ao complementar do conjunto, não pertence ao conjunto. Agora, se o X não pertence à união, ele não pode pertencer nem a um conjunto, nem ao outro conjunto. Se pertencesse a algum deles, ele pertenceria à união. Bem, se X não pertence a A, então X pertence ao complementar de A, princípio do terceiro excluído. Se não pertence a A, tem que pertencer ao complementar de A. E se X pertence a B, então ele vai pertencer ao complementar de B. Agora, se X pertence ao complementar de A e também pertence ao complementar de B, X pertence à interseção dos complementares. Repara que eu acabei de sair de X pertence ao complementar da união, cheguei à conclusão equivalente que X
pertence à interseção dos complementares. Essa é a prova da lei de Morgan. Repara que eu posso fazer a mesma demonstração por tabela verdade. P, Q. Não P, não Q. P ou Q. P ou Q só é falso se os dois forem falsos. Não P ou Q é negar essa coluna. Falso, 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 verdadeiro. Agora, se você pegar não P e não Q, E, significa que não P e não Q só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, só aqui. O resto falso. Essa coluna é igual a essa. O que significa que essas duas proposições são equivalentes. É aí que se usa, na verdade, símbolo. Tá? Esse símbolo estabelece equivalência. Tá? Eu vou parar aqui, que também acho que acabou. Deixa eu colocar para vocês. Boa parte eu vou ler por causa do tempo, tá? Isso aí também pode disponibilizar para a galera, tá? Esse texto. Porque não é só o José. Eu, particularmente, acho esse poema de José, um dos poemas mais duros que eu li na minha vida. Eu gosto muito de poesia, tá? E José é de arrebentar de tanta crueldade que Drummond teve na montagem desse poema. Que é crueldade com ele mesmo, porque ele se identifica como José. Tá? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo sumiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu estante de febre, sua agulha de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Repara que as duas primeiras estrofes, tá? Na verdade, as três primeiras, o que Drummond faz é identificar a realidade de José. Tá? Ele apresenta a situação em que José está vivendo. Tá? As duas primeiras faz isso muito bem. Na segunda, ele joga os valores que o José adquiriu na vida no chão. Tá? Sua doce palavra, para que vale sua doce palavra? De que serve seu instante de febre, sua gula de jejum, seu ódio, sua biblioteca, sua lavra de ouro? Depois ele apresenta desejos de José que não serão concretizados. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais. Depois, ele declara talvez possibilidade de sair. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. E ele fecha com um discurso, deixando José
sem nenhuma resposta. Agora, meu grilo, minha preocupação é o seguinte, eu vou ler em boa parte por causa do nosso tempo, mas por que da escolha dos conectivos que Carlos Drummond de Andrade fez? É claro que a análise que eu vou fazer, possivelmente, Carlos Drummond de Andrade não fez essa análise na hora de montagem do poema, mas está subentendido no texto inteiro. Além de, quando uma obra de arte é exposta ao público, o autor perde o direito de interpretação única. Quem interpreta é o leitor. Tá? E é aqui que eu entro. Ó. E agora, José? Qual é a saída, José? Que esperança se pode ter? Um José qualquer. O primeiro verso começa com E. E agora, José? E a estrofe segue em diversos versos separados por vírgula, que pela dramaticidade do poema e pela presença constante do E na estrofe, leva-nos a entender que tais vírgulas estão substituindo o conectivo E, a conjunção. Quando ele fala, e agora, José, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José, e agora você, ele está identificando que a realidade de José não é composta por uma dessas coisas, mas por todas. Por quê? Porque o E é um conectivo que só é verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. E repara uma coisa, o poeta é onisciente. Ele sabe da condição de José. Até porque ele se declara um José quando diz que quer ir para Minas. Minas não há mais. Carlos Drummond de Andrade é mineiro. Tá certo? Ele sabe as declarações de José, as declarações do poeta, do eu lírico, tá? Não são declarações hipotéticas, são verdades categóricas. E se ele usa o E, ele está conectando como condição de realidade todas essas proposições. Olha só, o poeta afirma categoricamente as condições do presente, as condições que definem a realidade na qual José está imerso. Ele faz essas afirmações através de sentenças declarativas, unidas pela conjunção E. A mesma estrutura lógica se apresenta na segunda estrofe. E o E aumenta a dramaticidade do problema. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Repara que nessa segunda estrofe, o E aparece. E tudo acabou, e tudo sumiu, e tudo mofou. E agora, José? P e Q e R é uma sentença verdadeira, dado que o poeta é onisciente. O poeta conhece José, até porque ele não se exclui da condição de ser José. Mais à frente, afirma que José quer ir para Minas. Carlos Drummond de Andrade é mineiro. Mas, se P e Q e R são verdadeiros, P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R também é verdadeiro. A realidade não é caracterizada por uma dessas coisas, mas por todas elas a um só tempo. José está sem mulher, e José está sem discurso, e José está sem carinho. Atenhamos-nos à quinta estrofe. Os versos são condicionais. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa veniense, repara que ele não apresenta o consequente. Ele não apresenta a condição necessária. Ele só apresenta a condição suficiente. Todas as condições necessárias estão subentendidas. Todos os consequentes estão subentendidos. O consequente seria, então haveria uma saída. Se você gritasse, então haveria uma saída. Se você gemesse, então haveria uma saída. Se você tocasse a valsa vienense, então haveria uma saída. Agora, repara uma coisa. O que o poeta quer? O que ele quer nessa estrofe é unir essas proposições. Basta que você fizesse uma coisa, uma delas. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você fizesse uma dessas coisas, já seria suficiente para que uma saída existisse. Ele faz essa conexão porque ele quer esse tipo de proposição. P, ou Q, ou R. Então, T. Então haveria uma saída. Se você gritasse, ou se você gemesse, ou se você tocasse a valsa vienense, então haveria uma saída. Mas repara que na estrofe ele não coloca o ou. Porque se tivesse o ou em sequência nessa estrofe,
pela língua portuguesa, você poderia entender que é um ou exclusivo. Ele teria que fazer um e não fazer o outro. Quando ele fala que, na verdade, basta que ele faça um deles. E o que é pior, que vocês podem testar isso com o seguinte: se você coloca o ou diversas vezes, você pode confundir esses dois aqui, ó, P ou Q ou R, então T, faça uma delas que a saída existiria, com essa aqui, se P então T, ou se Q então T, ou se R então T. Cuidado, se você gritasse, então haveria uma saída, ou se você gemesse, então haveria uma saída, ou se você tocasse a valsa vieniense, então haveria uma saída. Não é a mesma coisa que isso. Monta a tabela verdade, que você vai ver que isso aqui é a mesma coisa que esse, unido pelo E, P e Q e R. Ele exigiria que José fizesse todas as coisas para que houvesse uma saída. A ausência do ou nessa estrofe, nenhum ou é colocado, é de propósito. Porque traria confusão na leitura. E o que é pior, preste atenção aqui, essa estrofe é dramática. Se você morresse, mas você não morre. Ele nega o antecedente. Ele nega a condição suficiente. Se ele nega o antecedente, não tem mais como saber se haveria ou não uma saída. Ele acaba de eliminar a possibilidade de José saber se há ou não uma saída. Ele nega todos os antecedentes. Você não morre. É o antecedente mais contundente de todas. E outra, repara que ele usa no verso, ó, se você gritasse, tá? Mas ele não usa se você gritar ou se você grita. Ele usa o pretérito imperfeito do subjuntivo, o que significa que ele não grita. Os antecedentes são todos negados. Se os antecedentes são negados, José está no ar. Ele não sabe se há uma saída. Agora faz o seguinte, vai para a estrofe que declara as vontades de José. São contradições lógicas. Repara, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Se P, José abriu a porta, mas não existe porta, então não P. Os desejos de José são contradições na forma P e não P. São coisas que simplesmente não podem, logicamente, serem realizadas. Ó, o desejo de José aparece na forma P e não P, é uma contradição lógica, visto que a conjunção só é verdadeira se as duas sentenças forem verdadeiras. E é impossível, princípio da contradição, P e não P serem verdadeiras a um só tempo. A mesma estrutura acontece em quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. E o que é pior, ele quer morrer no mar e quer ir para Minas. Minas não tem mar. Todos os desejos dele são contradições lógicas. O poeta conhece a impossibilidade lógica dos desejos de José. Identifica a aridez do presente de José. Declara não conhecer saída, mas não declara a existência de qualquer saída. Ele não declara a inexistência de uma saída. Ele não declara a impossibilidade de futuro. A crueldade de Drummond é não deixar com José nem a possibilidade de se há ou não há uma saída. Você marcha, José. José, para onde? Som. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia.
E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Com a declamação de Paulo Autan, tá? Nós encerramos a aula de hoje, mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês.